Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Amém. Quero te convidar nesse início de culto, você que está com a sua Bíblia, a abri-la lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 26. Aí, se você encontrou, coloque-se de pé, em Gálatas 3, a partir do verso 26. A palavra de Deus nos diz assim, Gálatas 3, a partir do verso 26. Encontraram aí? Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós servimos um Deus que, na medida em que nos entregamos a Ele, Ele vai nos tornando um em Cristo Jesus. E nós vamos percebendo que na presença de Deus nós temos igual importância, recebemos e bebemos de um igual amor, e que Deus nos vê de maneiras diferentes, no sentido que nós expressamos o caráter dele de maneira diferente, mas no outro sentido somos todos iguais diante de Deus. O amor de Deus é igual para cada um de nós, porque Jesus morreu e deu a sua vida para redimir toda a humanidade. E a semana passada a Igreja Metodista fez uma semana tendo em vista o Dia da Consciência Negra, mas na semana passada mesmo, vocês devem ter ouvido falar alguma coisa de algo que aconteceu no Carrefour, em Porto Alegre, de um homem negro que foi agredido e depois faleceu. A igreja manifestou, o seu lamento em relação a esse fato, mas eu quero te convidar nesse nosso início de culto, tendo em vista a palavra de Deus que diz que Deus nos ama todos iguais, e que Deus nos ensina a olhar uns para os outros, na medida em que a gente vai caminhando na fé como irmãos, não como inimigos, mas como irmãos. Então eu quero te convidar nesse início, para a gente interceder por essa família que está lá em outro estado, mas que também é alvo do amor de Deus, e quem sabe interceder também por pessoas que você se lembra agora, que não se sente igualmente amadas por Deus, talvez porque as pessoas à sua volta demonstram ou não demonstram amor, não demonstram a graça de Deus para com elas. Então eu te convido a interceder, colocar esse tempo que nós teremos aqui na presença de Deus, rogar por essa família e outras famílias, quem sabe, que você conhece, que estão enlutadas nesse tempo de pandemia ou enfrentando situações difíceis. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, te dar graça, Senhor Deus, por esse tempo, pela oportunidade de nos reunir aqui, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de recebermos dela direção, de congregarmos aqui, Senhor, ainda que com tantas restrições, mas nós podemos olhar um na face do outro e nos lembrar de que estamos aqui por causa de Cristo, porque Ele nos amou, porque Ele se deu por nós, porque Ele morreu a nossa morte, porque Ele quer redimir toda a humanidade e formar uma família que serve o Pai com o coração contrito e quebrantado. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, bem como, Senhor, essa família que citamos aqui, que sofreu essa perda, que foi do conhecimento, ó Deus, de todos do nosso país praticamente. Que a Tua mão seja sobre eles, ó Pai, que a Tua mão os console, os conforte nesse tempo de perdas, e que o Teu Espírito, que é santo, nos ajude
a caminhar, olhando uns para os outros, como irmãos, como gente que é alvo do amor de Deus, independente da condição financeira, da cor da pele, do tamanho, ó Deus, independente das divergências de opinião, independente, Senhor, de qual passado nós tivemos, de quais erros e tropeços experimentamos, ainda assim o amor de Deus nos alcançou, e o amor de Deus está disponível a todo aquele e aquela que vem, usufrui, desfruta. É um amor que está perto, não está longe, porque o reino de Deus está perto, assim Jesus anunciou. E que o Senhor nos levante como povo de Deus, ó Pai, a sinalizar o teu amor, a sinalizar a tua presença, a sinalizar que Deus está em Cristo, restaurando a humanidade, convidando homens e mulheres para fazer parte da família de Deus, para serem homens e mulheres redimidos, restaurados, que lidam uns com os outros, não a pontapés e chutes, mas no amor, na graça, na conversa sadia, dirigidos pelo Espírito que é santo. Louvado seja o teu nome. Estende a tua mão sobre nós, ó Pai, nesse tempo, e nos ministra com graça, cura-nos, restaura-nos nesse tempo, para louvor da tua glória, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, né, Deus. Boa noite, Senhor. Adorando, glorificando a Ele, que é todo poderoso. Amém. Te adoramos.
Senhor, a nós que
só acredita na existência de Jesus, mas ajusta toda a sua vida em volta do que Jesus ensinou e do que Jesus viveu. Esse é um tempo que, em sendo um tempo de pandemia, esse momento do culto é um momento que nós costumamos nos lembrar que do Senhor é a terra em toda a sua plenitude. Nós somos convidados a administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão, os recursos que Ele coloca na nossa mão. E a melhor maneira de nós administrarmos os recursos que Deus coloca na nossa mão, primeiro entendendo que somos e assumimos o papel de administradores e não de donos. E num segundo momento perguntarmos, discernirmos pelo Espírito como é que Deus deseja que em tempos de pandemia nós usemos os nossos recursos. Quem Deus quer abençoar por meio de nós? Quem são as pessoas que precisam ser socorridas nesse tempo, que precisam experimentar da graça de Deus nesse tempo oportuno para a expressão da generosidade? Que Deus levante a mim, levante a você, amém? Então esse é um tempo de nós nos lembrarmos que do Senhor é a terra em toda a sua plenitude. E se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, no final, como a gente tem orientado, você vai depositar no gasofilácio, está lá atrás do último banco, tá bom? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, encontrou aí? Amém? A palavra de Deus diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Curva a tua fronte por um instante, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, entregamos esse tempo por diante de ti, a tua palavra que foi lida, e o nosso coração anseia por poder mesmo ouvir a tua voz, por poder receber do alimento que é eterno, do pão da vida, que vem nos alimentar de fato, que vem preencher-nos, que vem não só nos alimentar, mas esse alimento tem um poder de nos fortalecer, a ponto de nós enfrentarmos os desafios, as adversidades, os vendavais, os desertos, os tsunamis da vida, e passarmos por eles, e declararmos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque de fato Ele nos amou, e Ele se entregou por nós, e agora o Espírito que em nós opera não é mais o Espírito da desobediência, mas é o Espírito do Pai, que clama em nós dizendo: Abba, Pai. É o Espírito da promessa, é o Espírito que já fora profetizado pelo profeta Joel, e que foi derramado sobre nós, e que age em nós, e que gera em nós uma consciência nova, e que nos dá um coração novo, um coração regenerado, um coração restaurado, um coração que é inspirado, como diz a canção, por Jesus. E que nesse tempo nós nos aquietemos, Senhor, e saibamos discernir e acolhamos a tua voz. Fala conosco, Deus, que nós digamos como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O texto que lemos, o apóstolo Paulo
é uma carta de Paulo, e Paulo usa essa figura da carta. Eu fico pensando, se fosse nos nossos dias, quem sabe Paulo diria, ao invés de uma carta, porque nós já estamos aí nos deparando com os novos que não tiveram, quem sabe, ou raríssimas vezes, a experiência de escrever uma carta, ou nunca tiveram a experiência de receber uma carta. Eu me lembro quando comecei a trabalhar no interior de Minas, e que a única maneira que eu me correspondia com os meus pais era através de uma carta. Eu escrevia, e que, sei lá exatamente quantos dias depois chegava no destino, e que eu recebia uma resposta 30 dias depois. Então, quem sabe o apóstolo Paulo, se estivesse escrevendo nos nossos dias, talvez usaria uma outra imagem, não da carta, mas de uma mensagem pelo Zap, ou de uma mensagem publicada na página do Facebook. Quem sabe Paulo usaria essas figuras. E duas coisas que são básicas para nós aqui na nossa meditação de hoje, é que Paulo nos ensina algo sobre o que é ser uma carta, pensando nos nossos dias então, o que é ser uma mensagem de Cristo, e como é escrever uma carta, ou como é escrever uma mensagem. Parece que Paulo traz a memória dos irmãos de Corinto, e para nós é importante isso hoje, pensarmos que Deus quer fazer de nós uma mensagem, e quer que nós também sejamos pessoas que escrevem mensagens. Agora, Deus não quer fazer de nós uma mensagem acerca de qualquer coisa, mas uma mensagem de Cristo, e quer nos usar para escrevermos mensagens de Cristo para as pessoas, para Ribeirão Claro, e quem sabe se estendendo aos confins da terra, à luz do que Atos dos Apóstolos nos diz, né? Que o povo deveria ser testemunha, começando em Jerusalém, se estendendo até os confins da terra. Ser carta, ser uma mensagem e escrever uma mensagem, esse parece ser o resumo da mensagem que a gente vai refletir um pouquinho aqui hoje. Ser uma carta ou ser uma mensagem tem a ver com revelar para as pessoas o conteúdo dessa carta, porque nós somos a carta, nós somos a mensagem. O Paulo vai dizer isso. Só que essa mensagem, ela está escrita nos nossos corações. Então, somos uma carta, uma mensagem que todo mundo vê, todo mundo lê, e essa mensagem, esse escrito está nos nossos corações. Agora, como é que a gente escreve uma carta, escreve uma mensagem? Paulo vai dizer que, por exemplo, lá em Corinto, a carta foi escrita, a mensagem, o zap de Deus foi escrito por meio do seu ministério, por meio do seu ministério. Agora, só que por trás do seu ministério, misteriosamente, age o Espírito Santo, o que Paulo vai chamar aqui do Espírito do Deus vivente, o Espírito do Deus vivente. Então, em resumo, é isso aí que Paulo fala para os irmãos. Agora, antes da gente entrar nisso, vale situar aqui, lembrar que Paulo fundou essa igreja em Corinto. Em Atos 18, a gente encontra algumas coisas sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo é que espalha o Evangelho, Paulo é que faz com que o Evangelho não fique só ali em Jerusalém, Judéia e Samaria. Paulo leva esse Evangelho até Roma, por exemplo. Paulo faz as suas viagens missionárias, e na sua segunda ele funda, digamos assim, a igreja em Corinto. Fica ali cerca de 18 meses, pregando a palavra, ministrando, ensinando. E quando Paulo sai dali,
Não que não tivesse problemas antes, mas alguns problemas começam a se evidenciar, aparecer, mostrar a cara. E Paulo escreve então a sua primeira carta, e a sua segunda carta, então Paulo escreve para defender o seu apostolado. Paulo que fundou aquela igreja, que plantou aquela igreja em Corinto. Agora, porque vieram muitos missionários, apóstolos que passaram por ali e que traziam as cartas de recomendação, que traziam alguma coisa na mão de algum outro que escrevia e que os recomendava. E agora Paulo está sendo questionado acerca do seu apostolado. Por exemplo, parece que a igreja de Corinto diz: ó Paulo, tem um pessoal aí, por exemplo, que tem visões de anjo, e eles são apóstolos, e você parece que nunca falou nada dessas coisas para a gente. Você parece um cara muito, não teve nenhuma visão espiritual. E aí, por causa disso, Paulo vai lá no capítulo 12 contar aquela experiência que ele teve, mas que ele não gostaria de contar. Ele diz: eu vou cometer aqui uma insensatez. O apóstolo Paulo também não tem uma carta de recomendação, porque afinal foi ele que fundou aquela igreja, foi ele que plantou a igreja, ficou 18 meses ali ministrando, depois sai, escreve uma carta e começa depois, posteriormente, a enfrentar esses problemas. Não que Paulo fosse contra cartas de recomendação, porque ele muitas vezes escreveu uma carta de recomendação. Por exemplo, a carta a Filemon é uma carta recomendando que acolha Onésimo. No final, por exemplo, de Romanos, se não me engano, Paulo escreve recomendações, referente a alguns irmãos. Então não era incomum o próprio Paulo escrever uma carta recomendando que a igreja acolhesse um Tito da vida, um Epafrodito da vida, um Timóteo da vida, que caminharam com Paulo. A questão não é essa, a questão é que Paulo entende que é desnecessário, porque ele tem um outro tipo de carta viva, que foi escrita ali em Corinto, e que é a própria igreja de Corinto, que é essa carta viva, que é essa carta escrita pelo seu ministério. E essas coisas todas fazem a gente pensar, então, como é que Deus deseja que eu e você sejamos uma carta, uma mensagem de Cristo para as pessoas à nossa volta, uma mensagem de Cristo. Veja o que Paulo vai dizer no verso 2, quando ele diz: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. Veja como é que essa visão de Paulo, dizendo: vocês são a minha carta de recomendação, vocês são a minha carta, vocês são a minha mensagem de WhatsApp, vocês são a minha mensagem publicada no Facebook, vocês é que são. A vida de vocês é que fala de Cristo, porque olha, se com Jesus não foi igual, porque quando Jesus começou a discipular 12 homens, qual era o conteúdo, qual era a matéria que Jesus ensinava quando discipulava esses 12 homens e os demais que se aproximavam? Qual era o conteúdo, qual era a pauta? Era a sua própria vida, a sua própria vida. Então o que Paulo está dizendo é algo que Jesus já ensinou, que na verdade a mensagem que a igreja de Corinto tem para as pessoas é a sua própria vida, que a pauta de ensino da igreja de Corinto para as pessoas é a própria vida dos irmãos de Corinto, que não é proibido abrir a Bíblia e ensinar a palavra para as pessoas, mas que a pregação que carrega mais autoridade, a pregação legítima, a pregação inspirada, a pregação viva, é aquela que fazemos por meio da nossa própria vida. Quando as pessoas olham para nós e começam a aprender de Jesus simplesmente olhando para nós,
começam a absorver a mensagem do Evangelho simplesmente convivendo conosco. Eles começam a observar como é que nós lidamos com ofensas, como é que nós lidamos com infidelidades, como é que nós lidamos com a desonestidade do outro para conosco, como é que nós lidamos com a vida, com o dinheiro, com os talentos, com o dom, com o poder que nos é ofertado de algum modo, que nos chega à mão de algum modo, seja esse poder conhecimento, ou seja um cargo, ou seja lá o que for. As pessoas vão aprendendo de Jesus na medida que vão convivendo conosco. Aí a questão toda é que ou a gente ensina bem sobre Jesus, ou o nosso ensinamento é verdadeiro, ou o nosso ensinamento não condiz com o Jesus que se revelou. Mas ao que parece, a nossa vida está pregando o tempo todo. Está pregando o tempo todo. Ao que parece, a nossa vida vai anunciando alguma coisa, ou dando mensagens para as pessoas o tempo todo. Agora, se essa mensagem é boa, é de Cristo ou não, aí é outra coisa, aí é uma outra história, aí é uma outra conversa. Então Paulo lembra aos de Corinto que a vida deles está sendo lida, está sendo conhecida, e a palavra conhecer aqui, eu já vi várias vezes, é a mesma palavra que hora ou outra é utilizada para a relação mais íntima entre um homem e uma mulher, que se refere à intimidade mais profunda entre um homem e uma mulher, onde nós conhecemos a outra pessoa na sua total intimidade. E é essa palavra que Paulo vai usar e dizer: olha, irmãos de Corinto, o pessoal aí da cidade está lendo a vida de vocês, está lendo a mensagem que vocês são, e eles estão conhecendo intimamente, profundamente essa mensagem, profundamente, essa mensagem que vocês revelam e que vocês manifestam a cada dia, aonde vão, aonde estão, aonde pisam os pés. E Paulo diz que eles são essa carta, ou essa mensagem que não tem como esconder, e essa mensagem, Paulo lembra, foi escrita, final do verso 3, ele diz: nos corações. Vocês estão imaginando? Nos corações. Porque o que Paulo aqui está dizendo tem a ver com o que Ezequiel, no capítulo 36, profetizaram: que Deus faria uma nova aliança e que Deus não escreveria a lei em tábuas de pedra, mas que escreveria nos corações. E isso é algo extraordinário. Por que é extraordinário? Porque escrever a palavra no coração significa que a palavra vai assumir uma conotação, vai ser acolhida como um tesouro, como uma riqueza, da qual o homem que acolhe essa palavra não quer abrir mão em momento algum. Que por causa dessa palavra, que é uma riqueza, um tesouro, eu coloco de lado meus sentimentos, eu coloco de lado as minhas sensações, e eu dou ouvidos a essa palavra, ela que me guia, ela que me conduz nas minhas decisões, ela que me norteia na minha caminhada de vida, ela que vai nutrindo os meus sonhos, ela que me coloca de joelhos e me faz clamar a Deus algumas coisas que não tem a ver com os meus interesses, mas com os interesses do Abba, do Pai. Porque Jesus, não é à toa, nos ensinou a orar em nome de Jesus. Então, oração para o cristão não é no seu próprio nome, é em nome de Jesus. É como se, o que é orar? É se colocar diante de Deus para comunhão, para um diálogo, é tudo isso. Mas alguém diz: o que é orar certo? Bom, orar certo é orar o que Jesus oraria estando na situação que você está, que eu estou. Por quê? Porque o cristão não ora no nome de qualquer pessoa, ele ora em nome de Jesus. Então significa que eu vou orar a Deus
na situação em que eu estou, tendo em vista o que Jesus oraria se ele estivesse na situação em que eu estou. Sendo assim, algumas coisas, por exemplo, eu jamais pediria se eu pensasse assim. Porque Jesus, por exemplo, não pediu para as pedras se transformarem em pão. Jesus também, por exemplo, não subiu no pináculo e pediu ao Pai que enviasse anjos para socorrer, para que ele não se machucasse. Jesus não fez esses pedidos que tinha a ver com ele, só com ele. Não fez esses pedidos. Então, quando a gente começa a pensar em orar assim, em nome de Jesus, a nossa oração começa a mudar. Porque nós não queremos mais que Deus seja nosso servo, nós queremos servir a Deus. Eu te pergunto, como é que a gente pode servir? Como é que a gente pode ser útil? Então, ser uma carta, a igreja de Corinto era essa carta de Cristo, e os dizeres dessa carta estavam escritos no coração do povo. Isso significa que Deus deseja que todas as vezes que a sua palavra é lida, é proclamada, é entendida, ela seja agasalhada no nosso coração. Não é simplesmente na nossa mente, ainda que a palavra coração tem a ver com o órgão, mas o entendimento bíblico de coração é aquela dimensão do ser humano onde estão guardadas as coisas de maior valor, aquilo que ele mais estima, aquilo que o move, que é o centro da sua vontade. Coração na Bíblia significa é o centro da sua vontade, é aquilo que nos move, é aquilo que nos movimenta, é aquilo que tem a ver com a nossa sede mais profunda. Então Paulo está dizendo, é nesse lugar que a palavra de Deus cai, é lançada. Então, quando eu oro, por exemplo, eu preciso, quando eu leio a palavra, quando eu culto, eu preciso me perguntar se o que eu estou ouvindo de Deus, para onde está indo? Para onde está indo? Se eu quero ser uma carta de Cristo, eu tenho que perguntar, essas orações que eu estou fazendo, para onde que esse negócio está indo? Está subindo para o céu, tudo bem, mas isso tem a ver com o meu coração? Está brotando no meu coração, também está enchendo o meu coração? O que isso está promovendo no meu coração? Está mudando o que era valioso para mim ou não? Está mexendo com o meu coração de algum jeito? Como que está mexendo? Porque a obra de Deus acontece lá no coração, e a gente vai experimentando o coração transbordar a ponto disso vazar, e aí vai para o lado de fora. Chega uma hora que transborda, isso vai para o lado de fora, e todo mundo vê que a gente começa a falar, a boca fala do que o coração está cheio, Então, ser carta, ser mensagem de Cristo tem a ver com isso, com carregar no coração a mensagem de Cristo. Não é só citar versículo bíblico, não é só conhecer a Bíblia, mas é carregar no coração. Ou seja, é ouvir essa palavra com uma reverência fora do comum, é se sujeitar a essa palavra como quem se sujeita à palavra de um Pai amoroso, não de um Deus carrasco, não de um Deus que obriga, não de um Deus que manda e você vai ter que obedecer, mas um Pai amoroso. E aí eu acolho, porque são os conselhos do Pai que me ama. E aí eu quero saber o que Ele tem para me dizer, porque são os conselhos do Pai que me ama. Agora, Paulo fala dessa realidade, que a igreja é uma carta, e o desejo de Deus é que seja mesmo, que Corinto, que a igreja de Corinto, que nós sejamos essa carta de Cristo para Ribeirão Claro e para todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Mas também Paulo fala da sua experiência, um pouco de que ele foi esse que foi usado para escrever essa carta. E assim como Deus usou Paulo, Deus também pode querer nos usar para que a gente escreva mensagens de Deus por aí, em papel? Não, na vida das pessoas. No Facebook? Não. Você pode até pôr uma mensagem lá, postar alguma coisa, a gente posta, mas se tem um lugar onde
Deus quer que a gente escreva mensagem na vida das pessoas. Nada melhor do que uma vida se tornando uma mensagem viva de Deus para os filhos, para o esposo, para os colegas de trabalho, aonde essa pessoa vai. Aí está a mensagem de Cristo sendo revelada. Agora é interessante que Paulo diz que a carta, que essa carta foi escrita por meio do seu ministério. Verso 3, dá uma olhada aí. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Ou seja, Paulo servia a Cristo como apóstolo. Ele entendia que Deus o chamou para isso. Esse era o seu serviço, era o seu ministério, e ele servia a Deus como apóstolo. Ia para lugares onde o evangelho não tinha chegado. Era uma espécie de hoje missionário que abria trabalhos e começava, mas também era um homem que cuidava da doutrina, que ensinava, que também corrigia, exortava, enfim, através das suas cartas. E aí Paulo diz que essa carta, essa mensagem, que era a igreja de Corinto, foi escrita pelo seu ministério. Pelo seu ministério. Olha, veja como que Deus usou Paulo através do seu ministério. Me parece que Deus também quer nos usar através do nosso ministério, através daquela maneira como nós servimos a Deus. Deus quer nos usar. Deus usa homens e mulheres que se põem à disposição de Deus para servir de algum modo, e na medida que a gente vai servindo a Deus, servindo as pessoas, Deus vai escrevendo uma mensagem no coração das pessoas. Assim foi com Paulo. Enquanto ele servia a igreja de Corinto, Deus foi escrevendo uma carta, e essa carta era a própria igreja. Então, isso aconteceu por meio do ministério de Paulo, porque às vezes a gente acha que Deus vai escrever, vai ministrar, vai fazer, vai operar, mas a gente só ora e pronto. Não precisa planejar um dia, não precisa marcar uma hora, não precisa pensar assim, vou fazer toda semana, vou lá visitar essa pessoa toda semana, vou lá abrir a palavra com ele toda semana, vou invocar a presença do Espírito, vou orar com ele, Não, deixa que Deus está fazendo lá. E parece que Paulo não pensava assim, porque ele ficou 18 meses ministrando lá para aquela igreja. E ele diz, a carta foi escrita, a mensagem foi completa, a igreja se tornou o que se tornou por meio do meu ministério, porque eu servi essa igreja, porque eu cumpri o meu papel de apóstolo. Eu ensinei a palavra, eu ministrei para eles a graça de Deus, eu procurei deixar claro que a graça de Deus, a Jesus é o cumprimento de Moisés. Eles não vivem mais reféns, não são mais reféns do judaísmo, agora eles são cristãos, eles não seguem Moisés, eles seguem Jesus. Eles não seguem Moisés, a lei, eles seguem Jesus. A lei que agora opera é a lei do amor. Por amor, o sujeito não adultera, não cobiça, não dá falso testemunho. Por amor, ele não pega o que é alheio, por amor. Ele acolhe a palavra, não como se fosse uma ordenança de Deus, mas por amor, porque ele crê que o Pai que ministra o ama mais do que tudo. Então, a carta vai ser escrita assim, através do ministério de Paulo. Agora, a gente não serve a Deus sem dons, né, irmãos? Não tem como servir, ter um ministério subentende um dom, ou dons, porque o ministério pode envolver, um ministério só pode envolver vários serviços, mas não há como servir a Deus sem dons, e dons são, na linguagem do próprio Paulo, 1 Coríntios 12, são espirituais, só que dons são o que? Do Espírito. Então, se por um lado é preciso que eu faça, que eu realize, que eu sirva, que eu ore, mas que eu realize alguma coisa, eu não posso ficar esperando o Espírito ir lá, visitar a pessoa, ministrar, trazer ela para a igreja, discipular e tal, ela está pronta. Então,
Por um lado, tem algo que compete a mim fazer, eu é que vou fazer, eu que estarei lá toda semana, ou ministrando, ou conversando, né? Ou ministrando, ouvindo, orando. Paulo diz, essa é a minha parte, eu fiquei 18 meses fazendo isso. Agora, por trás das suas ministrações, por trás do que Paulo estava fazendo, Paulo entende que por trás das pregações, por trás das conversas, por trás das visitas, havia um sopro do Espírito. Por trás do que Paulo estava fazendo, o Espírito estava atuando. Às vezes o grande equívoco nosso é achar que o Espírito vai agir e a gente não precisa fazer nada. E um outro extremo também equivocado é a gente achar que nós estamos fazendo já basta. E a gente, porque não vê o Espírito, né, fazendo nada, porque a gente não vê com esses olhos, mas a gente pode ver os frutos, porque o Espírito é assim, é como uma árvore invisível, mas que a gente vê os frutos. Pé de mangueira está lá, mas você não enxerga. Aí de repente, nasce uma manga. Aí você começa a pensar que é bem provável de haver uma mangueira por aí. Então, o apóstolo Paulo sabia que ele semeava, mas quem dava o crescimento era Deus. Paulo sabia que ele regava, semeava, mas quem dava o crescimento era Deus. E se o Espírito de Deus ele não operasse crescimento, então a igreja não brotaria, a igreja não frutificaria. Então, escrever uma mensagem de Deus na vida das pessoas tem a ver com isso, com serviço, mas tem a ver também com crer que existe uma ação do Espírito por trás do que nós estamos fazendo. Que nenhum serviço pode acontecer de modo legítimo se o Espírito não estiver agindo. Por isso que Paulo diz assim, lá no verso 3, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Essa carta foi produzida pelo meu ministério, mas por outro lado, escrita pelo Espírito de Deus vivente. Eu fui lá, trabalhei, ministrei, preguei, mas por trás o Espírito estava trabalhando, estava ministrando. Porque se não há o sopro do Espírito, então tudo que foi pregado, tudo que foi ensinado, tudo que foi orado, tudo levamos. É o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a sentinela precisa vigiar, porque se não vigiar é falta de prudência. Mas o sentinela precisa saber que ele pode vigiar, ele pode correr o trecho, seus olhos podem estar atentos, e ainda assim, se o Senhor não guardar a cidade pode sucumbir nas mãos dos inimigos que vêm, que invadem, que tomam, que saqueiam a cidade. Então Paulo entendia assim. Agora olha que coisa interessante pensar de como que Paulo, como Deus usa Paulo para escrever essa carta viva, essa mensagem de Deus que é a igreja de Corinto. Paulo diz algo bem interessante no verso 2, quando ele diz assim: vós sois a nossa carta, ou seja, Deus me usou para escrever vocês são a mensagem de Deus, e Deus me usou para escrever. Mas também diz uma coisa, escrita, lá no final ele diz que é escrita no coração de Corinto, só que aqui ele diz também que essa carta é escrita no seu próprio coração. Interessante. Paulo diz, essa carta, essa mensagem, ela está escrita, é isso? Ela é escrita em nosso coração, Paulo diz. E aí alguns comentaristas vão dizer que Paulo, talvez não de modo intencional, mas que o que Paulo utiliza aqui lembra um pouco do sacerdote lá no Antigo Testamento, quando ele entrava no Santíssimo Lugar com as suas vestimentas, e no peitoral ele carregava 12 pedras preciosas, e cada pedra representava uma tribo, para que o sacerdote se lembrasse que por mais que ele estava ali oferecendo algo ao Senhor por conta dos pecados do povo,
para expiar os pecados do povo pecador, esse povo era como pedras preciosas, era um povo querido de Deus, era um povo que tinha valor para Deus, era um povo amado por Deus, era um povo valioso para Deus, era um povo precioso para Deus. E parece que Paulo traz um pouco essa imagem, quando diz: essa carta que é vocês, antes está escrita no meu coração. Ou seja, vocês têm um valor para mim. Deus antes me ensinou o valor que vocês têm para Ele. Deus antes me ensinou o quanto Ele ama vocês. Deus antes me ensinou o quanto vocês são queridos e queridas de Deus. E é só tendo essa visão, essa percepção que Paulo tem da igreja em Corinto, que também é uma igreja com muitos pecados, é que Paulo vai escrever essa carta. Aí, para a gente encerrar, irmãos, Deus quer que a gente seja uma carta, uma mensagem de Deus para o mundo. E Deus quer que nós sejamos escritores de cartas. Eu convido você para se colocar de pé. Deus quer que a gente seja uma carta de Cristo, uma mensagem de Cristo. E Deus quer usar você, quer me usar para escrevermos mensagens de Cristo nas pessoas, para que as pessoas à nossa volta também se tornem cartas, mensagens de Cristo. Para que daqui um pouco, para onde a gente olha, tem mensagem de Cristo. Para onde você olhar em Ribeirão Claro, tem uma mensagem de Cristo, tem uma carta de Cristo, tem um zap de Cristo, tem uma mensagem no Facebook de Cristo. Enfim, para onde você olha, tem um recado de Cristo para as pessoas. Agora, isso tudo que acontece com o trabalho humano é tudo escrito não com tinta de caneta, mas com o Espírito. Quem sabe nessa noite é dia de você orar e dizer: Senhor, eu quero ser essa carta de Cristo, para que onde eu estiver, as pessoas leiam a minha vida, vejam a minha vida e conheçam de Cristo. Eu também quero, Senhor, ser um escritor, uma escritora que escreve cartas de Cristo na vida das pessoas. Quem sabe eu quero começar a escrever na vida dos meus filhos, eu quero começar escrevendo na vida de um parente meu, de um amigo, dos colegas de trabalho, enfim, seja lá onde for. Quem sabe nessa noite é oportuno você orar assim: Deus, me faz uma carta de Cristo, me ajuda a escrever cartas por aí. Enquanto você ouve a canção, fale com Deus, é o seu momento com o Senhor.
Aqui, não escrito por meio de tinta, mas é o teu Espírito escrevendo nos corações as verdades eternas sobre o Cristo de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós rogamos que a tua presença continue nos envolvendo, que o teu Espírito, que é santo, continue soprando sobre nós, envolvendo-nos, ó Deus, para que nós sejamos carta de Cristo, para que onde nós estivermos nós sejamos mensagem de Cristo, que as pessoas ao olharem para nós, Senhor, possam ler a mensagem, a vida de Cristo se revelando em nós, possam perceber o amor de Cristo sendo vivenciado por cada um de nós, que os queridos, aqueles que são da nossa casa, da nossa família, assim, olhem para nós e vejam em nós a mensagem de Cristo, vejo em nós a encarnação da mensagem poderosa e salvadora de Cristo. Que o Senhor nos levante como gente que anda por aí escrevendo cartas de Cristo nas vidas, nos corações, nas consciências, Senhor. Ó Pai, que nós olhemos para aqueles que estão à nossa volta e não vejamos simplesmente os tropeços, os pecados, os erros, as transgressões, mas que nós nos lembremos, como Paulo ao dizer para os de Corinto: eu vos tenho no coração, que nós tenhamos em vista que a semelhança do sacerdote lá no Antigo Testamento, são vidas preciosas aos teus olhos, são vidas queridas do Senhor, são vidas amadas por ti, são vidas, ó Deus, que o Senhor quer escrever nelas a carta de Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ajuda-nos a caminhar, sendo, ó Deus, ministrados pelo teu Espírito a cada dia, a fim de que nos tornemos cada dia, Senhor, cartas de Cristo, ó, escritas para Ribeirão Claro, escritas para os nossos colegas de trabalho, cartas de Cristo para nossa família, para nossa casa, cartas de Cristo, Senhor, ó Deus, para onde nós formos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, para que Cristo seja conhecido, para que diante do nome de Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que somente Ele é o Senhor. Levanta-nos, ó Deus, para te servir nessa cidade, olhando para as necessidades das pessoas, mas que nós nos levantemos com os dons que recebemos do Teu Espírito, ó Pai, e sirvamos as pessoas, porque cremos que enquanto vamos servindo, o Senhor vai escrevendo a palavra no coração das pessoas e vai tornando as cartas de Cristo. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te bendizemos e te louvamos nessa noite, e rogamos, Espírito Santo de Deus, que tu nos leves em paz para as nossas casas, para os nossos lares, que o Senhor continue soprando sobre nós, que a glória do Senhor se renove sobre nós, que a paz do Senhor inunde os nossos corações, e que a tua alegria seja vivenciada por nós, mesmo em tempos de adversidades. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça diante dos desafios, das tribulações, das dificuldades, que nós continuemos nos curvando à voz do Espírito, para que a verdade seja escrita em nós, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e que a consolação do Espírito que é santo se derrame sobre você, meu irmão, minha irmã, te abençoe, hoje e sempre, amém e amém.
Que Deus te abençoe.